Quando a nação de Israel se via assediada pelos seus inimigos e as suas vidas estavam em perigo, a quem pediam socorro? A palavra mostra-nos que reis e outros condutores do povo chamavam os profetas do Altíssimo para que estes consultassem o Todo-Poderoso e lhes dessem conselho que os livrasse de situações em que suas vidas estavam em perigo. E se assim procedessem, encontravam resposta favorável do Elohim, que os livrava das aflições e perigos em que os seus inimigos os haviam colocado. Numa só noite, o anjo do Senhor matou 185.000 soldados sírios para livrar Jerusalém da mão de seus inimigos, segundo a Reis 19:35. Porém, se agissem pelos seus próprios meios, confiando na força do seu braço, ou no poder dos seus exércitos, sem consultarem o Elohim de Israel, então era certo e seguro que sairiam derrotados. Hoje, como ontem, nada mudou. Se o ser humano quiser ser bem-sucedido na sua vida, deve sempre e em primeiro lugar recorrer ao Eterno, pois ele é misericordioso para com todos os filhos que buscam a sua ajuda. Até em situações que nos possam parecer desesperadas, ele oferece-nos a sua ajuda e solução, libertando-nos dos perigos ou de situações que nos pareçam difíceis de ultrapassar. Ele não mudou. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Da nossa parte, só temos o de buscar, confiando que seremos ajudados em tempo oportuno, no tempo dele. Salmo 121, versículos 1 a 8. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Eterno que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Se atentarmos bem nessas palavras e as guardarmos na nossa mente, com confiança trilharemos os caminhos que ele nos propõe, porque sabemos que não seremos vencidos pelo mal que nos rodeia, porque o Todo-Poderoso está conosco. Como diz Jeremias 3:23, deveras em Yahveh nosso Deus está a salvação de Israel. Ele é o Todo-Poderoso que esquadrinha o coração e os pensamentos dos homens, e que atua sempre em favor dos que lhe são fiéis. Retenhamos ainda que nós, os que abraçamos a sua aliança através de Yeshua, somos a sua Israel, como nos é ensinado em Romanos capítulos 11 e Gálatas 3, versículos 26 a 29. O livro de Salmos exalta este mesmo princípio, o de confiarmos sempre em Elohim, o Senhor da vida, o Pai da eternidade, e que pelo seu favor nos chamou para os seus caminhos de redenção. Vejamos, Salmo 46, versículos 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Não é o dinheiro ou poder social que o homem possa adquirir nesta vida que lhe poderá valer nos momentos de aflição. Só o Altíssimo o pode socorrer e livrar, como fez com o rei Ezequias, que estava prestes a morrer com uma doença, tendo-lhe acrescentado 15 anos de vida. E como sabemos pelas profecias, o mundo ainda irá enfrentar dias de grande perturbação, dias de guerra e destruição, sem paralelo na história, antes que venha o governo milenar de Yeshua. Mas, para que o Eterno se lembre de cada um de seus filhos, é necessário que estes, já hoje, se lembrem dele, e andem por fé e obediência em todos os seus conselhos, a sua lei, a Torá e os profetas. Entendamos isso. Há aqui uma reciprocidade. O Eterno está disponível para nós, se nós estivermos disponíveis para Ele. Porém, se nos esquecermos deles e dos seus conselhos, também Ele se esquecerá de nós. Para sermos amados, também temos de lhe retribuir o amor com que Ele nos amou primeiro. Retenhamos as suas palavras. Isaías 41:13. Porque eu, Yahveh, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Este tipo de resposta só nos será dada se andarmos por fé e obediência em todos os seus preceitos de vida eterna, a sua santa lei Torá, o seu conselho, a sua instrução, a sua vontade. Estas são as palavras do que confiam no poder e na ajuda do Todo-Poderoso. Jeremias 20:11. Mas Yahveh está comigo como um valente terrível, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão.
acontecerão. Ficarão muito confundidos, porque não se houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. Os homens fiéis do passado, que tinham o Espírito do Eterno com eles, deixaram-nos essas palavras para que aprendamos deles. Por isso, lemos em Hebreus 13:6. E assim com confiança ousemos dizer: Yahweh é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. A mesma carta aos Hebreus diz-nos ainda, Hebreus 4,16: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Abraão confiou no Eterno e nas suas promessas, e o Eterno esteve sempre com ele. Gênesis 15:1. Esta mesma entrega e disposição de espírito estão reveladas nas palavras de Paulo e em tantos outros fiéis, quando escreveu, Filipenses 4, versículos 11 a 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Yeshua que me fortalece. De resto, podemos citar a passagem que indaga: se Deus é por nós, quem será contra nós? Cantou Davi ao Eterno dizendo, Salmo 18, 1 a 2: Eu te amarei, ó Eterno, fortaleza minha. Eterno é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Sim, o nosso socorro vem daquele que criou os céus e a terra e tudo o que neles há, e que nos dá a vida, que supre todas as necessidades, tendo-nos chamado para o seu caminho da vida eterna. Não descuremos esta dádiva, como nos diz a palavra. Salmo 23, versículos 4 a 6. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Eterno por longos dias. Quando temos tal confiança inabalável, então vivemos com alegria, entregando-lhe os nossos caminhos e cuidado, rogando para que seja Ele a governar a nossa vida, pois sabemos que chegará o dia da nossa redenção por Yeshua. Sim, alegremo-nos, porque temos a certeza de fé que esse dia virá em breve. Por isso o Messias nos aconselha que estejamos sempre com Ele. Se o escutarmos, viveremos sempre com Ele em segurança, ainda que possamos ter aflições neste mundo. Mas Ele não nos chamou para sermos pessoas passivas, indolentes, mas antes diligentes na obra que Ele nos entregou. Ide e ensinai toda a criatura. João 15, versículos 4 e 5, 7 a 10. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que dei muitos frutos, e assim serei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Se vivermos pelo conselho e confiarmos no poder resgatador e transformador do sangue do Cordeiro do Altíssimo, podemos ter a certeza de vir a ser premiados com a vida eterna, porque é precisamente isto que ele promete dar aos que lhe forem fiéis até o fim de suas vidas. É como ele mesmo disse, ainda que esteja morto viverá, João 11, 25. Não podemos esperar do Messias Yeshua somente nesta vida. Diz-nos a palavra que se esperarmos nele para somente alcançar as suas bênçãos nessa vida, seremos os mais miseráveis entre os homens. Por isso a nossa fé projeta-se para além deste tempo de peregrinação na terra que o Senhor nos dá. A nossa esperança projeta-se para horizontes eternos, pois vivemos com absoluta certeza de fé nas suas promessas de vida eterna e de redenção dos nossos corpos terrenos em corpos celestiais. Infelizmente, a maioria dos seres humanos não busca a verdade do Altíssimo para reestruturarem as suas vidas. Não lhes passa pela cabeça que o seu tempo de vida é um sopro. Vivem obcecados com as coisas do mundo e perdem de vista o mais importante, a salvação de suas almas através de Yeshua. Por isso a palavra nos diz que bem poucos se salvarão. Mas aos que abraçam a fé do Filho do Altíssimo e andam nos caminhos da vida, da lei e da Torá, a esses
O Eterno os trata como filhos e não como bastardos. Sim, os fiéis são bom perfume do Messias para o Altíssimo. 2 Coríntios 2, 15 e 16. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. Esta é a grande diferença. Os santos são também aconselhados a ser humildes e a não se exaltarem com as bênçãos que recebem do Altíssimo. Quando Paulo se gloriou a si mesmo pelas revelações que lhes haviam sido dadas, foi-lhe enviado um espírito maligno para que se humilhasse como convém a todos os santos. 2 Coríntios 12, versículos 7 a 10. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E o Eterno disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Esta é a grande diferença entre aquele que é santo e o que é do mundo. Por isso voltamos a colocar a questão: de onde nos vem o socorro? Sim, o socorro dos que lhe são fiéis vem do Altíssimo, que fez os céus e a terra, e que tem domínio sobre tudo e todos. E depois, Paulo deixa-nos estes conselhos. Efésios 6, versículos 10 e 11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Esta é a maneira de proceder que os apóstolos de Yeshua HaMashiach aconselham a todos os que buscam a santidade. A santidade não é mais do que a nossa separação de todas as coisas do mundo, vivendo pela instrução do Eterno a sua Torá. Disse o Eterno: sede santos, porque eu sou santo. Ao deixar-nos transformar pela correção da palavra, estaremos a progredir no caminho da santidade que o Altíssimo nos pede, sem a qual não veremos o Senhor. Hebreus 12:14. Mesmo aqueles que estão cansados desta vida e do mal que tomou conta dos corações dos seres humanos, têm de se deixar transformar pela palavra da verdade. Só assim, lavados pela palavra do Todo-Poderoso, teremos condições para nos apresentar perante Ele. Naquele dia, no dia da sua vinda gloriosa, até lá, vivamos de forma sóbria, justa e piamente, como nos diz Pedro. O Eterno dá-nos tudo, até nos dá a força e o vigor que necessitamos para prosseguirmos nessa jornada difícil. Isaías 40, versículos 28, 29 e 31. Não sabes, não ouviste que o Eterno Deus, Yahweh, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mas os que esperam em Yahweh renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essas palavras proféticas confirmam que nos é dito em Lucas 20, versículos 34 a 36, seremos iguais aos anjos. Yahweh nos diz para confiarmos nele e na força do seu poder. Assim devemos proceder. Então tudo se cumprirá na nossa vida, pela sua vontade, a seu tempo, conforme ele nos anuncia. Não sejamos apressados. Diz-nos ele mesmo, Isaías 41, 10 a 13. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearam contigo. Porque eu, Yahweh, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Dúvidas? Vindo de quem vem, não podemos ter qualquer dúvida. O mundo à nossa volta vive afastado desta fonte de vida e de paz. Por isso, quando vier a assolação, buscarão o Altíssimo, mas ele não lhes responderá. Provérbios 1, 24 a 31. Por quê? Porque se fizeram surdos e rebeldes perante a oferta graciosa do Todo-Poderoso, a oferta do sangue imaculado de seu Filho Yeshua, o nosso Salvador e Redentor. Recusaram o sacrifício que os teria libertado da morte eterna. Ao rejeitarem o Filho, estão a rejeitar o Pai e a vida eterna. Por isso, são chamados de insensato,
loucos. De onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor da vida, o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele não deixará que nenhum de seus servos fiéis se perca. Dobremos o nosso joelho perante a majestade e o poder do nosso Elohim. Só o seu nome é digno de ser exaltado. E a melhor maneira de exaltarmos o nosso Elohim é aceitar-nos viver pelo seu conselho, a sua Torá, tendo sempre presente na nossa mente o sacrifício do seu Filho amado, sacrifício que foi feito em benefício de todos os que o aceitam, como Rei Salvador de suas vidas. Reconheçamo-lo nos nossos caminhos. O rei Davi exaltou o santo nome do Eterno em toda a sua vida. Salmo 34, versículos 1 a 9. Louvarei o Eterno em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente em minha boca. A minha alma se gloriará em Yahua, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei a Yahua comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei a ele e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e Yahua o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Eterno acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que Yahua é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei a Yahua, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Bem faremos em entregar-lhe a nossa vida, pois também esta lhe pertence.